Existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém gosta de fazer a si mesmo. E talvez exatamente por isso ela seja tão poderosa. E se a vida que você está vivendo hoje não for resultado do seu verdadeiro potencial, mas apenas o resultado do nível de conforto que você aprendeu a aceitar ao longo do tempo? Pense nisso por um instante com honestidade. Muitas pessoas acreditam que estão fazendo o máximo que podem, que estão tentando o suficiente, que estão dando o melhor dentro das circunstâncias que têm. Elas acordam, trabalham, cumprem suas responsabilidades, passam pelos dias seguindo uma rotina previsível e, no fim, acreditam que é assim que a vida simplesmente funciona. Mas existe uma zona silenciosa, quase invisível, onde a maioria das pessoas acaba ficando presa sem perceber. Uma zona onde nada parece dar muito errado, mas também nada realmente extraordinário acontece. Uma zona onde você não está totalmente insatisfeito, mas também não está verdadeiramente realizado. Onde os sonhos ainda existem, mas não são perseguidos com a mesma intensidade de antes. Onde as ideias que um dia pareceram grandes começam a parecer distantes, talvez até impraticáveis. Onde a rotina domina os dias, as semanas passam rápido demais, os meses parecem desaparecer e, pouco a pouco, a vida vai sendo construída em cima de pequenas concessões feitas ao conforto. Essa zona tem um nome muito simples: a zona de mediocridade. E o problema dela não é que ela seja dolorosa demais. O problema é exatamente o contrário. Ela é confortável o suficiente para que você não sinta urgência em sair dela. Quando algo está realmente insuportável, as pessoas mudam. Quando a dor é grande o suficiente, quando a frustração se torna impossível de ignorar, quando o desconforto ultrapassa o limite, a mudança acontece. Mas quando a vida está apenas ok, quando ela é apenas boa o bastante para sobreviver, apenas estável o suficiente para não gerar crise, muitas pessoas acabam ficando ali por anos, às vezes por décadas, trabalhando em algo que não as inspira, mantendo hábitos que não as aproximam da vida que gostariam de viver, repetindo rotinas que não desafiam quem elas realmente poderiam se tornar. E aos poucos, sem perceber, acontece algo ainda mais perigoso. A mediocridade começa a parecer normal. O extraordinário passa a parecer distante, quase inalcançável, como algo reservado apenas para pessoas especiais, pessoas extremamente talentosas, pessoas mais sortudas, pessoas que tiveram oportunidades que você talvez nunca teve. Mas essa é uma das maiores ilusões que existem. Porque na maioria das vezes, a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária não está em talento, não está em sorte, não está em circunstâncias perfeitas. Ela está em padrões. Nos padrões que você aceita repetir todos os dias, nos pequenos hábitos que você constrói ou deixa de construir, nas decisões silenciosas que ninguém vê. Acordar um pouco mais cedo ou apertar o botão de soneca. Ler algumas páginas de algo que expande sua mente ou passar mais uma hora rolando o celular sem perceber o tempo passar. Fazer algo que aproxima você dos seus objetivos ou adiar mais um dia. A mediocridade não chega de repente. Ela não aparece como um grande fracasso dramático. Ela se instala devagar. Um pequeno "depois eu faço aqui", um pequeno "não hoje" ali, um pequeno "isso não vai fazer tanta diferença". E quando você percebe, esses pequenos momentos já se transformaram em um padrão de vida inteiro. O curioso é que quase ninguém decide conscientemente viver uma vida mediana. Ninguém acorda um dia e pensa: hoje eu vou escolher viver abaixo do meu potencial. O que acontece é muito mais sutil do que isso. As pessoas simplesmente deixam de tomar pequenas decisões que poderiam levá-las para um nível diferente. Elas deixam de investir em si mesmas, de cuidar da própria mente, de desenvolver habilidades, de alimentar a própria visão de futuro, de desafiar os próprios limites. E pouco a pouco, a zona de conforto se transforma em zona de estagnação. Mas aqui está algo importante que poucas pessoas percebem. A mediocridade não é apenas uma questão de resultados, ela é uma questão de identidade. Porque quando você repete padrões pequenos por tempo suficiente, você começa a acreditar que aquilo define quem você é. A pessoa que sempre adia começa a acreditar que é procrastinadora.
A pessoa que nunca termina projetos começa a acreditar que não tem disciplina. A pessoa que nunca tenta algo maior começa a acreditar que não nasceu para coisas grandes. E assim, aquilo que começou como um simples hábito se transforma em uma história que você conta sobre si mesmo. Uma história silenciosa, repetida dentro da sua própria mente, que começa a moldar suas escolhas futuras. Porque quando você acredita que algo faz parte de quem você é, você para de questionar, você para de tentar mudar, você começa a agir como se aquilo fosse permanente. Mas existe algo profundamente libertador em entender tudo isso. Porque se a mediocridade é construída por padrões, então ela também pode ser desconstruída exatamente da mesma forma. Não através de grandes explosões de motivação que duram apenas alguns dias, não através de promessas dramáticas feitas em momentos de emoção intensa, mas através de algo muito mais poderoso. Pequenas mudanças repetidas todos os dias. Pequenos compromissos consigo mesmo que parecem quase insignificantes no começo. Uns minutos de silêncio e reflexão logo ao acordar. Uns minutos dedicados a aprender algo novo. Um pequeno momento para escrever, planejar, organizar suas ideias. Um pequeno cuidado com o corpo, com a energia, com a clareza mental. No início parece pouco demais para gerar qualquer transformação real. Parece quase irrelevante diante de objetivos grandes. Mas com o tempo, esses pequenos comportamentos começam a alterar algo muito mais profundo. A forma como você se enxerga. Porque cada pequena ação repetida envia uma mensagem silenciosa para o seu cérebro sobre quem você está se tornando. Aos poucos, você deixa de ser alguém que apenas reage ao que acontece no dia e começa a se tornar alguém que constrói o próprio dia de forma intencional. Você deixa de ser alguém que apenas vive dentro das circunstâncias e começa a se tornar alguém que cria circunstâncias diferentes ao longo do tempo. E quando essa mudança acontece na identidade, os resultados começam a mudar também. Não de forma mágica, mas de forma inevitável. Porque a verdade é simples e ao mesmo tempo poderosa. A qualidade da sua vida raramente ultrapassa a qualidade dos seus hábitos diários. Se os seus dias são dominados por distração, procrastinação, cansaço mental e ausência de direção, a tendência é que sua vida reflita exatamente esses padrões. Mas quando seus dias começam a ser construídos com intenção, clareza e pequenas decisões conscientes, algo diferente começa a surgir ao longo do tempo. E isso nos leva a uma reflexão importante. Talvez o maior risco da mediocridade não seja viver uma vida comum. Talvez o maior risco seja nunca descobrir do que você realmente seria capaz. Nunca descobrir até onde poderia ir se tivesse desenvolvido disciplina suficiente. Nunca descobrir o tipo de impacto que poderia gerar. Nunca descobrir o tipo de vida que poderia construir se tivesse investido mais energia em si mesmo. Porque no fim das contas, o potencial humano raramente se revela sozinho. Ele precisa ser despertado, cultivado, treinado, alimentado por hábitos consistentes ao longo do tempo. E a maioria das pessoas nunca chega a esse ponto não porque não tem a capacidade, mas porque se acomodou cedo demais dentro de uma zona que parecia confortável o suficiente. Mas aqui está a parte mais importante de toda essa conversa. Essa zona não é permanente. Ela não é uma sentença. Ela não define quem você é nem quem você pode se tornar. Ela é apenas um padrão de vida que foi repetido por tempo suficiente para parecer normal. E padrões podem ser quebrados. Caminhos podem ser redirecionados, histórias pessoais podem ser reescritas. Tudo começa com algo extremamente simples: consciência. O momento em que você percebe que talvez esteja vivendo abaixo daquilo que poderia viver. O momento em que você decide não aceitar mais a versão automática da sua própria rotina. O momento em que você decide começar a construir algo diferente, mesmo que seja apenas um pequeno passo por vez. Porque no final, grandes mudanças raramente começam com decisões gigantescas. Elas começam com pequenas decisões consistentes que, somadas ao longo do tempo, acabam criando uma direção completamente nova para a vida. E talvez a pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo hoje seja esta: você está vivendo a vida que realmente poderia viver ou apenas a vida que se acostumou a aceitar?
Essa reflexão pode ser desconfortável, mas às vezes é exatamente esse desconforto que desperta mudanças profundas. E se essa conversa fez você enxergar sua própria rotina de uma forma diferente, então vale a pena saber que muitas dessas ideias foram inspiradas no livro O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, uma obra que explora como pequenas mudanças na forma como começamos nossos dias podem transformar completamente a forma como vivemos nossas vidas. Eu vou deixar o link para o livro na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar ainda mais nesse tema. E se você chegou até aqui, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo qual parte dessa reflexão mais mexeu com você e compartilhar esse vídeo com alguém que também pode estar preso nessa zona silenciosa de mediocridade sem perceber. Porque às vezes, uma única ideia, uma única tomada de consciência pode ser o início silencioso de uma transformação muito maior do que você imagina.